Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 7. Estamos, durante esse trimestre, estudando sobre a Igreja e o Espírito Santo. Antes de iniciarmos, lembre-se, esse conteúdo, para ser muito bem aproveitado por você, você precisa dedicar um tempo para estudar essa aula, também para fazer a aula-atividade que fica aqui embaixo no link da descrição. E além disso, se precisar, você tem um fórum onde você pode colocar as dúvidas ou seus comentários e, caso seja necessário, assistir de novo para tirar qualquer dúvida que tenha ficado sobre a minha explicação, tudo bem? Bom, a partir da aula de número 5, nós começamos a estudar 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu apresentar para vocês a maneira como nós estamos organizando aqui o nosso estudo. Eu organizei assim para ficar mais fácil. Eu organizei baseando-me em 1 Coríntios 12. E aula 5, 6, 7 e 8, esses assuntos são todos trabalhados, mas eu preferi seguir uma organização do texto bíblico. Por isso, na aula 5, eu apresentei o propósito dos dons espirituais. Se você não assistiu, comece por lá. Se você não assistiu à aula 5, comece lá na aula 5 e depois você pode escolher qual das outras aulas você deseja estudar. Na aula 6 eu falo sobre os 3 primeiros dons. Na aula 7, o dom de cura, dom de realizar milagres e dom e capacidade de profetizar. E na aula 8, os 3 últimos dons, de maneira que a gente consegue cobrir boa parte do capítulo 12, falando sobre o propósito dos dons espirituais e essa lista que é apresentada por Paulo aqui, tá bom? Então eu estou apresentando essa organização porque, dependendo do que você deseja estudar, a forma como está organizada a revista, você sabe qual aula você pode recorrer. Antes de começar a explicação da aula de hoje, a aula de número 7, vamos relembrar então o contexto em que Paulo fala sobre esses dons espirituais. E para isso eu quero ler com vocês capítulo de número 12, versículo de número 4. Paulo disse assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. O ponto que o apóstolo Paulo deseja destacar neste capítulo tem a ver com a diversidade e a unidade dos dons espirituais. O Espírito não concede só o dom de línguas, como aqueles irmãos pensam e estão praticando. A gente vê isso muito claramente no capítulo 14. Há uma grande variedade de carismas, e essa é a palavra que Paulo utiliza para se referir aos dons espirituais. Há uma grande variedade de carismas e há uma unidade em todos eles. Todos eles vêm da mesma fonte que é o Espírito. E aí, para ilustrar isso que Paulo está dizendo, ele apresenta então essa lista com as maneiras como o Espírito Santo se manifesta. Mas é importante dizer que nessa abordagem de Paulo, essas manifestações do Espírito, elas acontecem quando o povo de Deus está reunido para adoração. Então, tendo compreendido isso, é que nós podemos explorar de forma mais correta essa lista de dons, porque é uma lista que serve para ilustrar, não é uma lista exaustiva, é uma lista que ilustra a diversidade e a unidade dos dons espirituais. Na aula 7, que é essa aula que você está assistindo, eu quero explicar para você sobre o dom de cura, o dom de realizar milagres e o dom de capacidade de profetizar. Pode ser que alguma coisa que seja estranho para você, então assista mais de uma vez e, se precisar, vá lá no nosso fórum, porque nós estamos tentando trazer uma compreensão mais bíblica, exegética e correta possível do que a Bíblia está dizendo, que às vezes é muito diferente do que se pratica no cotidiano, tá bom? Vamos começar então com o dom de cura. Versículo de número 9, relembrando então, e aí Paulo fala sobre o dom de cura. Há o mesmo Espírito dá grande fé. A outro,
o único Espírito concede o dom de cura. Quando nós lemos o Novo Testamento, a gente percebe que o dom de cura ele tem muita visibilidade no texto bíblico. Jesus, Paulo, a igreja primitiva, nós conseguimos perceber que havia uma expectativa muito grande sobre como Deus poderia e até como Deus realizava a cura física sobre o corpo de alguém. Então, essa expectativa que está presente no Novo Testamento é uma expectativa que se baseia na promessa do Antigo Testamento, de que na era messiânica, a era em que eles estão vivendo, Deus curaria o seu povo. Isso acompanha o ministério de Cristo, isso acompanha o ministério dos apóstolos, isso acompanha a igreja primitiva, e a cura faz parte da vida dessas pessoas, do cotidiano delas. Então, para aquelas pessoas, para quem Paulo está escrevendo, o dom de cura era recebido como uma coisa natural que Deus dava como dádiva para as pessoas para testemunhar da glorificação de Cristo. Porque essa promessa do Antigo Testamento, ela é uma referência à era messiânica. Então, porque o Messias já veio, as curas acontecem. E Deus deu dons de cura às pessoas exatamente porque vivemos na era do Messias. Então, para aquelas pessoas, essa compreensão é muito espontânea. Mas para pessoas que vivem no nosso tempo, que vivem na era científica, o dom de cura é considerado como algo difícil para Deus. Deixa eu explicar isso. Em nossos dias, não é difícil encontrar pessoas que acham que para Deus é difícil curar um enfermo. Veja, quando eu digo que algumas pessoas acham que para Deus é difícil curar um enfermo, porque essas pessoas não acreditam que Deus pode capacitar pessoas pelo seu Espírito para que essas pessoas capacitadas pelo Espírito realizem um dom de cura. Então nós sempre tiramos o dom de cura das pessoas e colocamos em Deus como, não, Deus pode, mas pessoas eu não sei, eu tenho dificuldade de crer nisso. Então para pessoas dos nossos dias, Deus pode até curar, mas ele não faria isso revestindo alguém com o poder do Espírito, com uma capacidade divina para realizar cura. Isso é difícil para muitos de nós, e tem gente que suspeita, acha que é falsidade, que Deus não faz isso. Não, se Deus quiser curar, ele cura, mas ele capacitar alguém para que alguém faça a cura, isso aí não sei não, isso aí está parecendo um pouco místico, um pouco oriental, não sei. Bom, vamos tentar esclarecer essa questão então do dom de cura, para que por mais difícil que seja a gente fique com o que a Bíblia está dizendo. E para nos ajudar nesse esclarecimento, eu quero colocar o comentário do Gordon Fee, que é muito lúcido na tratativa da questão. Gordon Fee diz assim: o que interessa aqui é a linguagem dons de cura. Provavelmente essa linguagem reflete duas coisas. Então, quando a gente fala de dom de cura na Bíblia, no texto de Corinto, nós estamos pensando em duas coisas. Primeiro, letra A, o próprio uso do carisma sugere que a manifestação é dada não à pessoa que é curada, mas à pessoa que Deus usa para a cura de outro. Segundo, letra B, o plural charismata provavelmente sugere não um presente permanente, por assim dizer, mas que cada ocorrência é um presente por direito próprio. Esses dois pontos, portanto, do Gordon Fee são muito importantes para trazer clareza para nós sobre o que é dom de cura. Primeiro ponto, o dom de cura se manifesta na pessoa que Deus usa para curar outros. Isso se alinha muito com a compreensão sobre o que são os dons espirituais. Todos os dons espirituais refletem uma capacidade divina sobre uma pessoa que vai, empoderado pelo Espírito Santo, realizar este carisma, realizar então esse dom espiritual. Então a pessoa é capacitada pelo Espírito para realizar a cura divina. Esse é o primeiro ponto. Então, nesse primeiro aspecto, nós entendemos que o dom de cura não diz respeito a quem está sendo curado,
mas a pessoa que Deus está capacitando para curar alguém. Então, por mais que nós tenhamos dificuldade, é isso que significa o dom de cura. Segundo, o dom de cura não é um presente permanente. Então Deus não levanta curandeiros e faz pessoas curandeiras. Muito pelo contrário. O dom de cura se revela de forma específicas, em doenças específicas e em momentos específicos. Pode ser que haja uma situação em que alguém esteja doente e que Deus, por meio do Espírito Santo, me capacite para que através dessa capacitação eu possa então curar alguém. Tudo bem? Então, Deus não torna pessoas curandeiras, Deus apenas capacita pessoas em circunstâncias específicas, em momentos específicos, em doenças específicas, para que essas pessoas, então, realizem a cura sobre outros. O segundo dom que aparece aqui para a gente é o dom de realizar milagres. Leia comigo aí, versículo de número 10, a parte A. A um, ele dá o poder de realizar milagres. Essa palavra traduzida aqui para a gente como milagre é uma palavra que comumente é traduzida como poder. Ou seja, o dom de milagre faz referência a uma ampla gama de eventos sobrenaturais onde o poder de Deus se manifesta. Esses eventos sobrenaturais são costumeiramente então chamados de ocorrências milagrosas. Quando a gente diz que há um dom de milagre, nós estamos falando sobre uma manifestação poderosa de Deus que veio sobre alguém em determinada situação. Nesse sentido, o dom de milagre se refere a algum sentido, em alguma medida, ao dom de cura e ao dom de fé. Porque ambas manifestações são milagres, são manifestações do poder de Deus. São manifestações onde o Espírito Santo capacita uma pessoa e essa pessoa então realiza um grande milagre. Mas veja, enquanto o dom de cura acontece no restabelecimento da saúde de uma pessoa, o dom de milagre ele pode acontecer tanto na saúde, no restabelecimento da saúde de uma pessoa, como também nas mudanças de regras da natureza. Então a distinção entre o dom de milagre e o dom de cura, por exemplo, tem a ver com essa abrangência maior. Então, quando Deus manifesta o seu poder sobre a saúde de alguém ou sobre uma circunstância, às vezes mudando leis da natureza, né? Pessoas fazendo coisas que naturalmente não fariam, como andar sobre as águas, citando o exemplo de Pedro, nós temos então uma manifestação do poder de Deus. E quando nós falamos em dom de realizar milagres, nós estamos falando exatamente nisso. Como eu falei, esse dom, portanto, vai abranger uma gama muito grande de eventos sobrenaturais ou de eventos milagrosos. Sempre que há um evento sobrenatural e milagroso, onde o poder de Deus se manifesta, nós estamos falando de dom de milagres. Por isso que abrange aqui o dom de fé, abrange o dom de cura, que são circunstâncias onde de fato o poder de Deus se manifestou em alguma medida, fazendo algo que é milagroso, fazendo algo que é sobrenatural. Por último, eu quero encerrar com o dom de profetizar, ainda a parte A do versículo 10. A outro, o Espírito dá a capacidade de profetizar. Eu acho que talvez dos dons de hoje, este vai ser o mais difícil para nós em questões práticas. Então eu quero começar com o conceito, partir para as aplicações e na hora da aplicação sobre o dom de profecia, talvez eu mostre os problemas que há em torno do dom de profecia. Vamos lá, o conceito do Gordon Fee. O profeta era uma pessoa que falava ao povo de Deus sobre inspiração do Espírito. A expressão inspiração veio por revelação e anunciou julgamento ou salvação. Então Gordon Fee começa dizendo que no Antigo Testamento nós tínhamos a pessoa do profeta, que era alguém que recebia uma mensagem inspirada de Deus e que comunicava essa mensagem inspirada de Deus às pessoas. Ele era um profeta. Já, seguindo a leitura, já o dom de profecia
consistia em mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, compreensíveis, proferidas oralmente na Assembleia reunida, destinadas à edificação ou encorajamento do povo. Então, essencialmente, o dom de profecia é diferente do profeta do Antigo Testamento, porque o dom de profecia tem a ver com uma mensagem, não tem a ver com uma pessoa. Quem tem o dom de comunicar mensagens proféticas não é um profeta. Ele tem o dom de profecia. E essas mensagens são inspiradas pelo Espírito, são mensagens compreensíveis, elas são proferidas durante o culto, o momento em que a igreja está reunida, e essas mensagens são destinadas para a edificação e para o encorajamento. Este é o conceito de dom de profecia. Esse conceito vai gerar alguns problemas para nós na aplicação, mas eu não pretendo fugir dos problemas, pretendo mostrar que nós precisamos ser um pouco mais honestos em relação à maneira como a Bíblia apresenta o dom de profecia, porque a prática disso tem se tornado uma certa heresia entre os pentecostais. Vamos às aplicações? Eu começo com a primeira aplicação, falando sobre o dom de cura. Primeira aplicação. Deus ainda capacita pessoas com dom de cura. Essa minha primeira aplicação aqui visa exatamente refletir sobre a diferença entre uma oração por cura e o dom de cura. Quando a gente lê, por exemplo, Tiago, nós percebemos nos ensinos de Tiago que a oração da fé sara o doente e se o doente tiver cometido um pecado, o pecado é perdoado. Então veja que em Tiago a oração da fé ela é efetiva para a cura e nós somos estimulados então a chamar presbíteros da igreja para orar pelos enfermos. Mas aqui em 1 Coríntios 12, Paulo está falando sobre como o Espírito capacita pessoas específicas para que essas pessoas específicas realizem a cura específica. Isso é muito estranho para a nossa sociedade científica, é muito estranho para uma sociedade que vive com tantos gurus espirituais. Mas é isso que é o dom de cura. É uma capacidade sobrenatural que Deus dá a uma pessoa para que essa pessoa realize a cura sobre outros. Nós temos na narrativa bíblica de Atos dos Apóstolos um exemplo disso, né? A maneira como Pedro, com lenços e aventais ali, curava as pessoas. E veja que nós acreditamos que existe oração da fé para curar os enfermos. E nós oramos pelos enfermos por causa disso. Mas isso não anula o dom de cura. O dom de cura é essa capacidade que o Espírito dá a pessoas específicas para, em situações específicas e em doenças específicas, realizar a cura sobre aquelas pessoas. O dom de cura ainda existe. E é uma capacidade sobrenatural de Deus, é um grande milagre que o Senhor realiza e seria muito bom se na sua igreja local Deus capacitasse pessoas assim. Pessoas que, capacitadas pelo Espírito, impõem a mão sobre os enfermos e os enfermos são curados. Isso com certeza exaltaria o nome de Cristo. Então, o dom de cura é uma capacidade que nós precisamos orar como igreja local para que Deus se manifeste. Eu digo isso porque nós vivemos dias de tanta escassez desses milagres que eu me lembro de um dia ter ouvido um testemunho assim bem chocante. O testemunho foi sobre uma irmã que contou que ela conseguiu marcar uma consulta médica. E aquilo me deixou um pouco assim decepcionado, porque conseguir marcar uma consulta médica se tornou algo tão difícil que se tornou um milagre. E o milagre que a irmã contou foi sobre como ela conseguiu marcar a consulta médica. Aquilo foi um milagre para ela, mas foi uma decepção para mim. Porque se o que a Bíblia está dizendo é verdade, nós deveríamos testemunhar sobre como Deus capacita pessoas para que pessoas no poder do Espírito curem outras pessoas em nome de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos do dom de cura, para que nós possamos voltar a glorificar a Deus na maneira como Cristo é exaltado, na forma como o corpo físico e a saúde das pessoas são restabelecidas, a saúde e a cura. Segunda aplicação.
Milagres acontecem para a glorificação do nome de Cristo, não para a exaltação de pessoas. E veja que todos os dons espirituais servem para isso. Todos os dons servem para a glorificação da pessoa de Cristo. Mas eu fiz questão aqui de especificar como os milagres também têm esse propósito. Eu fiz isso com uma intenção muito específica. Deixa eu explicar isso para vocês com esse texto bíblico de Paulo, aqui no começo da carta, no capítulo 2. Paulo vai escrever a sua intenção de ter ido até eles e a maneira como isso aconteceu. Versículo 4. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa expressão de Paulo aí, poder de Deus, que aparece no final do versículo 5, é a mesma expressão utilizada por Paulo lá no capítulo 12 para se referir ao dom de milagres. Quando eu expliquei para vocês dom de milagre, eu disse que essa palavra usualmente é traduzida como poder. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Então Paulo está dizendo que os milagres que acompanharam a sua pregação, que era uma pregação simples, acompanharam exatamente para a glorificação de Cristo. Tanto a sua pregação simples, quanto os milagres que o acompanharam para glorificar Cristo e para mostrar a essas pessoas que elas estavam firmando a sua fé numa coisa que era verdadeira. A presença de Deus na forma como essas pessoas eram curadas, na glorificação da pessoa de Cristo e no evangelho que lhes estava sendo anunciado. Então Paulo fez tudo isso para que a fé dela não se baseasse em argumentos persuasivos e astutos, mas na glorificação de Cristo que está no evangelho e na cura, e no milagre, e no poder de Deus. E por que é tão importante nós sabermos disso? Porque na aula 5 eu expliquei a vocês que os dons espirituais têm esse propósito. O propósito da glorificação de Cristo. Ou seja, todas as vezes quando um dom acontece, Cristo tem que ser glorificado. Isso não pode ser diferente em nossos dias. Pessoas que realizam milagres, eles não podem chamar atenção para si. Eles não podem ser conhecidos pelos relatos do tipo, olha, ele orou e já tem uma fileira de cadeira de roda, já tem uma fileira de muletas, já tem não sei quantas pessoas, e aí começa a chamar o nome, a sua reputação e fazer o seu nome em cima disso. Isso é de uma soberba sem precedente. A pessoa que tem o dom de milagre, ela não deve de maneira nenhuma chamar a atenção a si. A intenção do dom e da pregação é a glorificação do nome de Cristo. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós nos apaixonamos por aquilo que é perigoso. Nos apaixonamos pela soberba dos pregadores. Olha, ele já tem uma lista enorme aí de milagres que aconteceram. Tá, mas eu tenho dúvidas sobre esses milagres. Por que você tem dúvida? Porque um dom, ele serve à glorificação de Cristo. E não é apenas o Espírito quem faz milagres. Tem uma aula aqui sobre Apocalipse em que eu explico isso. E eu queria pontuar esse texto de Mateus, porque é um texto que nos ajuda a realinhar as coisas. Se você conhece pessoas que usam os milagres para promover o seu nome, promover o seu ministério, advirta essas pessoas com esse texto. Porque nem todas as pessoas que fazem milagres, elas procedem de Deus ou são de Deus. Ninguém deve usar os milagres para justificar e legitimar o seu ministério. Se os milagres por si mesmos não glorificam Cristo, eles são prova contundentes que eles não vêm de Deus. Veja esse texto porque é um texto que a gente jamais deve esquecê-lo. Mateus capítulo 7. Eu começo com o versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém,
responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. É um texto daqueles que a gente chega a perder o fôlego. Porque pessoas que tinham tudo para glorificar a Cristo permitiram que a soberba do milagre fizessem o seu nome ser glorificado. E eles fizeram muitas coisas e se gloriaram dessas coisas até diante de Cristo. Mas no seu nome a gente profetizou. No seu nome demônios foram expulsos. E no seu nome milagres aconteceram. Milagres físicos, leis da natureza que foram quebradas, tudo em seu nome. E a resposta de Jesus é: eu não conheço nenhum de vocês, porque vocês nunca obedeceram à minha lei. Tanto a pregação quanto os milagres têm que servir à exaltação do nome de Cristo. E nós temos que parar agora com a idolatria que nós damos a pregadores que fazem milagres. Este é um indício claro que nós nos perdemos. Os milagres e a pregação sempre têm que trazer honra e glória à pessoa de Cristo Jesus. Se você vier a receber o dom de milagres, nunca se esqueça disso. Esse milagre e essa pregação tem que testificar sobre Cristo e a sua grande obra que já chegou. Por último e mais difícil, eu acho, eu quero aplicar o dom de profecia. Suas palavras não possuem peso profético. Cuidado com essa heresia. E aqui talvez eu acho que muitos de vocês vão ficar um pouco decepcionados, porque nós nos tornamos isso uma coisa tão natural que se tornou comum em nosso meio religioso pentecostal, a gente fazer a profecia como sendo uma palavra de ordem. Então, às vezes você está lá no culto e alguém diz: vira para o seu irmão e profetiza para ele. Vira para a sua irmã e profetiza para ela. Ou então, eu quero profetizar sobre sua vida. Então, a profecia se tornou uma confissão nossa para a vida das pessoas. Mas isso não é profecia. A profecia não tem nada a ver com isso. E exatamente por compreender errado profecia, que surgem coisas como essa que eu quero aqui mostrar a vocês. Observe comigo este convite aí para um evento, Escola de Profetas. O convite diz assim: você está prestes a decidir por algo que pode mudar o curso da sua história. Você fala: opa, vai mudar a minha vida, que legal, bacana. O que é? Vamos seguir. Aí ele cita o texto de 1 Coríntios 14, 31. Pois todos podem profetizar, um por um, para que todos aprendam e todos sejam exortados. A gente sabe o que Paulo está dizendo nesse texto aí, é sobre a ordem que deve haver no culto sobre as profecias. Quando vocês forem profetizar, quem tem o dom de profecia, faça um de cada vez. Então, para quê? Para que todo mundo possa examinar a profecia para ver se é de Deus que vem a profecia. Então, um por vez para vocês examinarem a profecia. É isso que Paulo está dizendo. Mas veja como ele subverte isso. Porque na Escola de Profetas, como é que ele aplica esse texto? Leia comigo aí. Embora nem todos sejam chamados ao ofício de profeta, a Bíblia é muito clara que todos podem operar no dom de profecia. Isso começou um problema aqui, você já começou a ficar preocupado, né? Ixi, como assim? Quer dizer que todo mundo pode ser profeta? É isso mesmo? Será que é isso? E aí ele conclui então, deixando mais clara a sua intenção. No mês de agosto, você terá a oportunidade de ativar seu chamado profético em um treinamento intensivo com transmissão exclusiva ao vivo, diretamente da Igreja Betel, na Califórnia. Você lembra como se chama isso? Você lembra o nome deste pecado? De tentar vender as coisas do Espírito? Se você lembra, escreve aqui no comentário. Deixa eu ver se você assistiu, acho que foi a aula 3 ou 4. O que está de errado nesse texto e nessa teologia? Está de errado que isso não é profecia. Profecia não tem a ver com palavras que eu digo
a você sobre minhas convicções, sobre aquilo que vem à minha cabeça. O dom de profecia é uma mensagem que vem do Espírito para ser comunicada a alguém. E há na Bíblia uma profecia contra quem faz isso. Há na Bíblia uma profecia do profeta Ezequiel sobre pessoas que dizem coisas da sua cabeça como sendo profecia. Você não sabia disso? Então deixa eu ler para você. Ezequiel capítulo 13, versículo 17. Agora, filho do homem, pronuncie-se contra as mulheres que profetizam o que lhes vem à mente. Aqui no canal tem uma aula sobre Ezequiel, você pode depois ver o contexto desta palavra, mas o grande ponto de Ezequiel é que aquelas mulheres que estavam profetizando coisas que vinham na cabeça delas sobre o final do cativeiro babilônico, Deus está dizendo para elas, olha, diga a essas mulheres que nada do que elas estão dizendo vai acontecer, porque são coisas que vêm da cabeça dela. E profecia não é coisa que vem da sua cabeça. Por isso, quando alguém disser, vire para o seu irmão e profetiza, não faça isso. Aquela pessoa não sabe o que está fazendo. Isso é uma heresia. Isso não é profecia. Profecia não são convicções que eu tenho. Se eu virar para você aqui e dizer, eu vou profetizar sobre sua vida, isso não é profecia. E exatamente por causa da maneira jocosa como a profecia é tratada, que muita gente não acredita mais. Não, eu não acredito em profecia. Você sabia que tem um pecado associado a isso? Quando você não acredita em profecia, você está apagando o espírito. 1 Tessalonicenses 5:21. O pecado de apagar o espírito é o pecado de não acreditar nas profecias. E muita gente deixa de acreditar exatamente por causa dessa forma jocosa, como se trata a profecia. Nós precisamos tratar isso como um dom. Profecia não tem a ver com convicções que eu tenho sobre o que vai acontecer na sua vida. Profecia é uma mensagem que vem do Espírito para ser comunicada dentro do culto para a edificação ou para a consolação do povo de Deus. Nesse sentido, é que Paulo diz que as profecias devem ser examinadas. Examine a profecia. E se não acontecer, não foi Deus que falou. E nós temos que começar a examinar o que está sendo dito. Porque se Deus falou, o que nós vamos fazer? Glorificar a Cristo. Cristo falou no meio do seu povo. Se não foi Deus que falou, o que nós vamos fazer? Dizer à pessoa, olha, deixa de ser irresponsável. Pare de falar coisas de você mesmo. Pare de falar coisas da sua cabeça. Não trate as coisas de Deus com leviandade. Falta de respeito. E mais falta de respeito ainda é querer vender isso num curso. Eu vou ensinar você a ser um profeta. Isso é uma falta de respeito com as coisas de Deus. E nós, como pentecostais, não podemos aceitar esse distrato que é feito com as coisas espirituais. O dom de profecia está na Bíblia e é mais um daqueles em que o Espírito capacita alguém para, empoderado pelo Espírito, fazer alguma coisa. E no caso da profecia, é comunicar uma mensagem à vida de uma pessoa. Bom, nós tivemos a oportunidade de hoje ver mais 3 dons espirituais. Na semana que vem, se Deus nos permitir, eu espero aqui você para então a nossa aula de número 7, tudo bem? Até a nossa próxima aula então.